A lei do clube empresa foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora só falta o Bolsonaro assinar a sanção presidencial. Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas, então vem comigo que eu vou começar a responder cada uma delas a partir de agora. Tá todo mundo ansioso com essa nova lei, porque ela vem prometendo mudar muita coisa no futebol brasileiro, mas ninguém ainda tem muita certeza de como tudo isso vai rolar, né? A única certeza que a gente tem é que essa lei precisa sair do papel e as coisas precisam mudar de vez. Ninguém aguenta mais ver notícia de oficial de justiça penhorando as rendas dos seus clubes, que estão todos quebrados. Então, se você quer saber tudo sobre esse novo projeto de lei que vai ser sancionado pela Presidência da República, chegou a hora de você matar todas as suas dúvidas. Mas antes, se inscreve aí no canal, já liga o sininho e curte esse vídeo. Só assim para você não perder mais nada. Vocês acreditam que de a cada 10 pessoas que veem os nossos vídeos, 6 não são inscritas? Pois é. Então vamos lá, galera. Se inscreve aí para fortalecer o nosso projeto, para a gente conseguir continuar entregando um conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos pro vídeo. Esse vídeo já vai pro ar com os mais de 250 milhões de reais da Red Bull na liderança do Campeonato Brasileiro. Galera, não tem como fugir da realidade. A lei nem foi aprovada e o clube empresa já chegou e já tá brigando pau a pau com as maiores e mais pesadas camisas do futebol brasileiro pelo título do Brasileirão, como o Red Bull Bragantino já vem fazendo contra o Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. E os clubes empresa não vão parar por aí. Eles estão só começando. Imagina depois da sanção presidencial, a invasão que não vai ter de diversos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros no futebol brasileiro. Agora, antes de te explicar no detalhe, eu vou começar te contando o caso do Figueirense. Entender o que aconteceu com o time de Florianópolis é fundamental. A partir daqui, você já pode afastar o mito de que basta fazer o clube empresa e de que tudo vai dar certo magicamente. Obviamente, não é assim que a banda toca. É claro que um processo de clube empresa tem os seus riscos. Ainda assim, é o melhor modelo possível para o futebol brasileiro. E como nós sabemos disso? Basta olhar para as ligas mais desenvolvidas e ricas dos esportes americanos, como a Liga de Futebol Americano, a Major League Baseball, a Liga de Basquete Americana, a NBA. Tudo isso fora do universo do futebol. Mas trazendo o assunto para dentro da nossa realidade, vocês sabem bem que é o caso dos clubes da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, da Itália e mesmo de muitos países fora da Europa, como por exemplo no México, no Japão e na própria China. Essa comparação com o Figueirense precisa ser feita, porque os críticos do modelo do clube empresa sempre puxam esse exemplo do Figueirense. Portanto, vamos entender de fato o que aconteceu. Vamos lá. É importante dizer que o que aconteceu no clube de Florianópolis não tem absolutamente nada a ver com o que trata a lei do clube empresa. O que aconteceu lá muito mais lembra as parcerias feitas nos anos 90 e início dos anos 2000 entre Flamengo e ISL, Corinthians e MSI. Quem não lembra de Kia Jorabichian? Você sabe muito bem que todas essas histórias terminaram com muita confusão e não ficou nada legal para os clubes. O que o Figueirense fez foi assinar um contrato com uma empresa que era representada por pessoas que, acreditem se vocês quiserem, não foram devidamente investigadas antes de assinarem os contratos. E você sabe bem onde esse tipo de amadorismo vai terminar. O projeto do clube empresa, na realidade, prevê você transformar um clube associativo numa sociedade anônima, mas não numa sociedade anônima qualquer. A lei do clube empresa criou a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, um tipo jurídico específico para o mercado do futebol. Isso já era possível antes dessa lei, mas com muito menos vantagens, que era o caso do próprio Bragantino, que teve os seus títulos associativos adquiridos pela Red Bull, a empresa de energéticos austríaca, que se tornou controladora do futebol do clube. Percebam que nenhum desses modelos foi utilizado pelo Figueirense. O que eles fizeram foi um contrato de parceria. O que a lei traz é algo completamente diferente, muito mais seguro, diga-se de passagem. Inclusive, a lei determina a identificação dos investidores. Não vai existir a figura do árabe, do chinês, ou seja, de uma pessoa misteriosa, indeterminada, por detrás do dinheiro que ninguém sabe quem é. Como foi no caso do Figueirense. Para ter credibilidade, qualquer processo precisa de transparência. Ou seja, quem é o fundo de investimento que vai investir na Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo,
do Vasco ou do Cruzeiro? Vamos poder investigar quem é esse investidor, saber quais são as suas empresas, em qual mercado ele já tem experiência, saber se ele vem do ramo do esporte, do entretenimento de massa, do futebol mais especificamente. Portanto, tudo que esse projeto desastroso do Figueirense não fez. Bom, tudo que aconteceu por lá foi uma aventura, e não é sobre isso que se trata o projeto de lei do Clube Empresa. Agora eu quero te contar algumas das muitas vantagens de abrir a sua empresa para o mercado. Vou te contar agora o caso do Bayern de Munique, lá da Alemanha. Eles criaram uma sociedade anônima e venderam uma fatia de apenas 25% para 3 gigantes globais, Adidas, Audi e Allianz, por 300 milhões de euros. A partir dessa compra, eles passaram a fazer parte do conselho de administração do clube. Agora, até mais importante do que o dinheiro é que o Bayern trouxe para dentro do clube todo o know-how, todas as melhores práticas de gestão que essas empresas construíram ao longo dos anos, formando 3 verdadeiros impérios globais. É exatamente essa administração de primeira linha que transformou o Bayern de Munique de um grande clube para o gigante global e a máquina de gerar dinheiro que ele é hoje. Me diz você, não seria legal que o seu clube tivesse executivos do nível dos da Coca-Cola, do Google, da Amazon, que transformariam o seu clube numa máquina de ganhar títulos, numa máquina de gerar dinheiro? É sobre isso que se trata a lei do Clube Empresa. Criar regras para que tornem seguros esses investimentos, para que os nossos clubes possam convidar os maiores grupos econômicos do mundo a virem para cá, fazer futebol, fazer entretenimento de massa e botar os nossos clubes de vez no mapa do futebol global no século XXI. Porém, ao invés disso tudo que poderíamos ser, o que nós temos? Você sabe bem o que nós temos. O que se tem por aí são esses dirigentes amadores que estão ali naquele momento com projetos curtos de 3, 4 anos quando muito, limitados pelos seus mandatos, o que torna esses projetos de curto prazo. Amanhã vence a chapa da oposição e destrói tudo que estava sendo feito, sem nenhuma responsabilidade. Nenhuma organização de sucesso, seja dentro ou fora do futebol, se perpetua e se torna líder de mercado se limitando a projetos de curto prazo, que são sistematicamente destruídos por novos projetos de curto prazo de opositores. Ao se transformar numa empresa, tendo um grupo econômico forte por trás, com um planejamento estratégico, um plano de negócios bem definido e de longo prazo, tudo muda. Se hoje o seu clube está todo penhorado e não consegue sequer um empréstimo no banco, amanhã ele vai ter à disposição as melhores taxas de mercado, pois o grupo econômico entrega não só o dinheiro, mas a sua credibilidade, o seu nome no mercado. Afinal, que banco não gostaria de emprestar dinheiro para Red Bull ou para Adidas? A conversa muda com o mercado, muda com os patrocinadores. Quem não vai querer patrocinar e associar sua marca, a sua imagem no clube que tem o grupo Chevrolet ou Coca-Cola no comando? Portanto, a partir da análise estrutural dos clubes brasileiros, concluímos que o modelo dos clubes associativos sem fins lucrativos estão com seus dias contados. A lei do Clube Empresa vai alinhar o Brasil com as melhores legislações internacionais, o que deve fazer a maioria dos clubes optarem pela mudança. Segundo os dados da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, atualmente existem no país 1.347 clubes associativos e apenas 83 clubes empresa, ou seja, eles são 94%, o modelo que impera no nosso futebol. Agora, para fazer o contraponto, segundo o levantamento de dados realizado pela consultoria Ernst Young em 2021, dentro das 5 maiores ligas do mundo, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, entre primeira e segunda divisão, o percentual de clube empresas chegam a incríveis 96%. Dos 40 clubes que compõem a primeira e segunda divisão do futebol nacional, apenas 3 são clube empresa: o Red Bull Bragantino, o Cuiabá e o Botafogo de Ribeirão Preto. Curiosamente, o Red Bull já lidera a Série A de 2021 e o Cuiabá, que venceu a Série B de 2020, já está na primeira divisão. Talvez isso não seja mera coincidência. Muitos clubes tradicionais estão afundados na segunda divisão ou não disputam mais títulos, sequer se classificam para competições internacionais há muito tempo, como por exemplo a Libertadores. Os seus dirigentes seguem destruindo os clubes e o mais incrível é que não arcam com as consequências das suas más gestões. A legislação das associações sem fins lucrativos protegem toda essa irresponsabilidade, o que é um convite para fazerem loucuras como contratar técnicos, demitir
permitirem os mesmos contratarem jogadores sem terem dinheiro para pagá-los, deixando dívidas para as próximas gestões, já que existem eleições periódicas e ninguém paga por isso. Atualmente no Brasil, o Flamengo adota uma prática para erradicar a corrupção e as administrações criminosas. O clube aprovou em conselho a Lei da Responsabilidade Fiscal do Esporte, que tem por objetivo criar responsabilização judicial dos dirigentes. Diga-se de passagem, você não precisa virar empresa para ter uma bela de uma gestão profissional. Muitas associações sem fins lucrativos conseguiram fazer isso. É o caso do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Fortaleza, do Bahia, do Ceará. Porém, outros clubes não conseguiram e parece que eles não vão conseguir, mais diante de tamanhas dívidas. Agora, historicamente, a gestão dos clubes associativos demonstra, na maioria dos casos, a completa falta de capacidade para planejamento de médio e longo prazo. Muitas vezes, o motivo da má gestão é devido a embates políticos internos, regras estatutárias, eleições periódicas e o gasto elevadíssimo de recursos pela gestão anterior, sem nenhuma responsabilidade. É assim que se explicam as tragédias recentes, como a do Botafogo rebaixado 3 vezes, do Fluminense rebaixado também 3 vezes, do Vasco rebaixado incríveis 4 vezes e do Cruzeiro rebaixado em 2019 e que até hoje não conseguiu voltar e nada indica que ele vai voltar de fato. O que prova que a situação está ficando cada vez pior é que em 2021 a Série B, pela primeira vez na sua história, conta com 3 times grandes: Botafogo, Vasco e Cruzeiro, ficando conhecido como a B das Bs, a maior das séries Bs. Se continuarmos com esse modelo de gestão antigo e ultrapassado, todo ano algum dos 12 maiores clubes do Brasil vai ser rebaixado para a segunda divisão. É inevitável. E agora quem cai perde as cotas milionárias da televisão, o que torna a saga da luta pela Série A muito mais difícil. Por exemplo, em 2020 o Botafogo, que recebia cerca de 60 milhões de reais da Globo para jogar a Série A, passou a receber apenas 8. É uma queda de receita de quase 90%. E o clube continua devendo os mesmos 1 bilhão de reais, um peso ainda maior para sair dessa lama. Mas ele não está sozinho. Outros clubes já viraram a curva do 1 bilhão de dívidas, como é o caso do Cruzeiro, do Corinthians e do Atlético Mineiro. E mesmo os que não viraram, como o Vasco e o Fluminense, por exemplo, entre outros, não estão muito longe disso. Todos eles devem ali na casa dos 800, 700 milhões de reais. Qualquer quedinha para a Série B, como foi o caso do Vasco agora, em 2020, já pode ser o fim deles também. Como se tudo isso já não bastasse para que o modelo não funcione, além das dívidas, todos esses clubes são impregnados pela cultura da falta de comprometimento, falta de planejamento, batalhas políticas, pessoal não qualificado, regras estatutárias, amadorismo, inexistência de metas, nepotismo, interesses escusos, eleições periódicas que impossibilitam a criação de metas a médio e longo prazos, gastos exorbitantes nas gestões e irresponsabilidade fiscal. Assim se forma o ambiente de um clube associativo no Brasil. É uma receita para tragédia. Parece que é feito de sacanagem. É visando criar uma estrutura jurídica segura para que os clubes possam construir uma saída, atraindo investidores, dinheiro novo e investidores profissionais, que foi criado o projeto de lei do Clube Empresa para desenvolver a indústria do futebol e para salvar o seu clube. Vocês não acham estranho que o Brasil tenha mais de 300 empresas bilionárias listadas em bolsa e que nenhuma delas invista no futebol pesadamente? A gente está falando aqui de Bradesco, Itaú, Magazine Luiza e tantas outras. Agora vamos falar um pouco sobre faturamento. Segundo o levantamento de dados da consultoria Ernst Young, em 2021, dentro das 5 maiores ligas do mundo, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, as receitas em 1990 eram de cerca de 600 milhões de libras. Hoje em dia, elas variam entre 1,9 e 5,8 bilhões de libras em 2021. Inclusive, clubes como Manchester United, Juventus, possuem ações que são negociadas em bolsa de valores. Enquanto lá as receitas dos clubes aumentam ano após ano, mesmo com as maiores crises globais, aqui no Brasil, bom, você já sabe, né? As receitas despencam. E se ainda estiver muito confuso para você, vamos te dar um exemplo bem prático como o do Red Bull Bragantino. Você pode se perguntar, mas já dava para ser empresa
antes, né? Eu já tinha te respondido que sim. E foi exatamente o que aconteceu com o Clube de Bragança Paulista. Porém, a lei era muito ruim, mais afastava investidores do que atraía. Não à toa, apenas 6% dos clubes brasileiros viraram empresas até hoje, como falei anteriormente. Em março de 2019, a empresa austríaca comprou a operação do até então Clube Atlético Bragantino, virando assim Red Bull Bragantino. O motivo da escolha pelo clube foi por ele ser pouco endividado, com um passado menos pesado no mercado do futebol brasileiro, e ele já estava na Série B. Vale ressaltar que comprar um clube como Botafogo, Vasco ou Cruzeiro é um passo muito mais pesado, não só pela dívida bilionária, mas por terem também estádios maiores, sedes, centros de treinamento modernos, de maior qualidade, tradição, uma torcida gigantesca e uma série de ativos valiosíssimos que tornam esses clubes o que eles são, gigantes nacionais, e que também tornam o investimento do Bragantino muito mais barato. Estima-se que a Red Bull tenha gastado cerca de 250 milhões no clube até hoje. Isso daí não daria nem para começar o projeto da sociedade anônima idealizada pelo Botafogo. O Clube do Rio, só em dívidas trabalhistas, deve mais de 300 milhões de reais, segundo o projeto de Gustavo Guimarães, que lidera atualmente o projeto apelidado de Botafogo SA. Gustavo trabalha para levantar um aporte inicial de pelo menos 500 milhões de reais. Bom, com poucas dívidas, estádio e já com uma estrutura montada, foi assim que começou a parceria entre Red Bull e Bragantino. O modelo foi desenhado primeiramente na compra de todos os títulos do clube associativo e dentro disso a empresa faz a gestão de todo o departamento de futebol. Com a chegada da Red Bull, o clube mudou seu perfil de gestão por completo. Em pouco tempo já é perceptível a mudança e também os resultados dentro de campo. Junto com isso, ocorreu a alteração do nome, escudo, uniforme, alterações de branding que tornam o projeto mais moderno e ousado. Esse ponto é muito importante, pois nos clubes grandes essa hipótese não existe. Inclusive a lei traz dispositivos para proteger toda a identidade dos clubes, como escudos, cores, cidade, hino, tudo para evitar que seja feito nos clubes grandes o que foi feito pela Red Bull no Bragantino, uma completa descaracterização do clube. Pode até ser que o torcedor de Bragança Paulista tenha gostado, mas certamente esse tipo de concessão não passa pela cabeça dos torcedores dos maiores clubes do Brasil. Esse investimento tem dado muito certo. No primeiro ano de parceria, em 2019, o clube do interior de São Paulo já foi campeão e com sobra do Campeonato Brasileiro da Série B, com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, com 22 vitórias e 65% de aproveitamento. Os investimentos para a aquisição do clube foram na casa de 45 milhões de reais. Ela, que é dona de diversos clubes no mundo, como o Salzburg, o New York, o Bragantino e a estrela da companhia, que é o Leipzig, já tem uma grande experiência vitoriosa e colocou todo esse know-how campeão em diversos países à disposição do Massa Bruta, o que já resultou no título da Série B. É uma empresa que sabe fazer dinheiro e montar times campeões. No ano de 2020, o clube ficou na 10ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A, se classificando para a Copa do Brasil e para a Copa Sul-Americana. Mais uma vez, reparem bem como o clube conseguiu bater metas esportivas muito importantes. Novamente, o clube recebeu investimentos, incríveis 200 milhões de reais, que serviram para montar o time base para 2021, com destaque para o meio-campo Claudinho, camisa 10 do Massa Bruta, que tá brincando de jogar bola no Campeonato Brasileiro. Percebam que a Red Bull trouxe não só o dinheiro, mas inteligência de mercado, e já provou isso fazendo excelentes contratações. Não são tiros no escuro como diretorias amadoras costumam fazer. Vejam como é bom atrair investidores experientes, top de linha, que sabem como trabalhar. Em 2021, o Braga não recebeu tantos investimentos assim, apenas 7 milhões de reais em contratações pontuais, já que o seu elenco já tinha sido fortalecido em 2019 e 2020. Nesse ano, o clube já voltou a disputar a Copa Sul-Americana depois de 25 anos, com vitórias inclusive fora de casa, e é líder do Campeonato Brasileiro, da Série A, tendo vitórias importantes contra times como Palmeiras, Santos, São Paulo e Flamengo. Com apenas 10 rodadas de campeonato, o Bragantino já totaliza 6 vitórias, 4 empates e 0 derrotas, ainda invicto no campeonato. A meta do clube é ir cada vez mais longe, com uma gestão eficiente e moderna, almejando o topo, inclusive com a vaga na Copa Libertadores da América. Depois de muito se falar nesse novo conceito de clube-empresa, que envolve investimento privado de capital externo, como um novo modelo
modelo de gestão profissionalizada e de nítido sucesso, principalmente do Red Bull Bragantino, alguns clubes grandes do futebol brasileiro começaram a se mexer, como foi o caso do Botafogo, que hoje está na segunda divisão afundado em dívidas, sem a menor perspectiva de futuro, e vê nisso a sua única salvação. Outro clube que fala bastante em se transformar numa empresa e se aproveitar dessa lei é o Cruzeiro de Minas Gerais, que conseguiu entrar num buraco ainda maior do que o do Botafogo. Já nem força para voltar para a primeira divisão tem, correndo o risco de cair para a Série C. Corre nos bastidores muitas notícias que diversos outros clubes estão de olho em toda essa movimentação, como o Atlético Paranaense, o Bahia, Fortaleza, Ceará, Fluminense. Certamente muita coisa vai mudar nos próximos anos dentro do futebol brasileiro. Eu me arriscaria a dizer que em 10 anos talvez nós já tenhamos mais clubes e empresas dentro da Série A do que associações sem fins lucrativos. Me conta aí nos comentários o que você acha sobre essa nova lei do clube empresa e como você acha que o seu clube deve agir, se ele deve permanecer como uma associação sem fins lucrativos ou se ele deve virar uma SA. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o nosso canal e saibam que isso tudo está acontecendo. Esse é o QR Code do nosso Linktree. Basta apontar a câmera do seu celular para a tela do seu computador e você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir também no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.